Glórias a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós pedimos perdão aí para os irmãos que eu sou um pouquinho falhando hoje, né? Mas com som, sem som, a gente não vai deixar de servir a Deus. Amém? Glórias a Deus. Fui convidado novamente para compartilhar a palavra de Deus. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Para quem não sabe, né? Acho que todo mundo aqui sabe, eu sou o pastor Cristian, né? Filho do pastor Dalcino, da pastora Mena. Também conhecido como moço do violão. Esposa da pastora Patrícia. A pastora Patrícia hoje está fazendo uma visita lá na Assembleia de Deus em São João Batista. Aleluia. Essa subiu lá em Juba. Ah, sim. Mestre, pastor, violão, toca tudo, vai. Leonardo está lembrando que hoje depois de manhã a gente teve a escola de fundamentos lá na cidade de Tijucas, né? Começamos aqui na terça-feira à noite com um grupo de Canelinha. Agora todas as terças-feiras está aberto para quem quiser vir, é gratuito, é livre para todo mundo. A gente está estudando os fundamentos da fé cristã. Então toda terça-feira não, de 15 em 15 dias, às 19h30 aqui na igreja. Essa terça-feira nós não vamos ter, daqui a 15 dias teremos novamente. E lá em Tijucas também, a gente começou hoje de manhã, às 9 da manhã, então começamos uma turma em Tijucas também, e daqui a 15 dias também teremos. Lembrando que semana que vem nós vamos ter o dia da família, né? A gente alugou um sítio e nós vamos passar o dia junto, né? É algo que é uma cultura que a gente tem, nós acreditamos nisso, e como igreja nós precisamos estar juntos. A palavra de Deus diz, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria. Então, eu não posso estar sozinho, eu tenho que estar junto dos meus irmãos. É o ferro que afia o ferro. Mas ali é um dia de comunhão, é um dia de relacionamento. A gente vai assar um churrasquinho. Todo mundo é convidado, né? O famoso junta-panela. Cada família leva um prato de comida e a gente junta tudo. Quem é bom de sobremesa leva sobremesa. Quem é bom de maionese leva maionese. Quem é bom de farofa de bacon leva a farofa de bacon. E a gente vai passar o domingo junto. Tá? Então é importante que quem vai dê o seu nome. A gente criou um grupo. Quem ainda não está nesse grupo, dê o seu nome para a gente colocar o seu nome no grupo. Porque ali durante a semana a gente vai se organizar. Para domingo que vem, às 9 da manhã, a gente falar novamente. Né? E passar o dia juntos, né? Um dia de brincadeiras, de comunhão, tocar violão, conversar. Isso é saudável, né? A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a igreja primitiva, ela tinha essa característica, eles viviam juntos, eles tinham tudo em comum, eles repartiam o pão, segundo a necessidade de cada um, e o Senhor ia acrescentando dia após dia aqueles que iam sendo salvos, e milagres, sinais, prodígios e maravilhas aconteciam no nome de Deus. E eu me atrevo a dizer que todos esses milagres, prodígios aconteciam, era por causa da união deles. Porque onde há união, o Senhor ordena a bênção. Não é o homem que ordena a bênção, é o próprio Deus que manda a bênção. Por que falta a bênção muitas vezes? É porque ainda há muita divisão no corpo de Cristo. A igreja de Jesus estava muito dividida na terra. Mas isso é outra pregação. Salmo número 37. Amém? Glórias a Jesus. Está gostando aí, irmão? Vou tomar água agora, porque depois eu não vou parar mais. Salmo do número 37. A gente vai ler até o versículo 7, tá bom? Do 1 até o 7 já é o suficiente. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois sempre serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração.
Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fará sobre essa vida a tua retidão como a luz e a tua justiça como o sol no meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos inteiros. Amém? Pode estender sua mão direita na minha direção e me abençoar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos nos prostrar diante do teu trono e pedir novamente, Pai, que teu Espírito Santo venha nos instruir, Pai. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos use, que o Senhor nos unja, que o Senhor fale com cada um aqui através da minha vida. Tu sabes o que cada um precisa ouvir. Eu não sei, mas tu sabes. Então, eu me rendo em tuas mãos e te peço, fala conosco, mais uma vez nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você dissesse para a pessoa que está do seu lado, para não perder o costume, né? Diga para ele, Deus é bom. Deus é bom. O diabo é sujo. Mas Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Amém? Você Amém. acredita nisso? Amém. Amém. Deus colocou esse sentimento no meu coração. Se eu tivesse que colocar um título para essa pregação na noite de hoje, o título é Deus é bom. Amém. Amém? Amém. Por que essa palavra na noite de hoje, Lucas? Porque a vida cristã, amados, ela não é uma vida só de flores. Ela não é uma vida só de bênçãos, né? A irmã Vera, acho que estava tentando roubar a minha pregação aqui no começo. Só uma palhinha, né? Mas a vida cristã ela não é só bênção, não é só alegria, não é só vitória, né? Tem uma música da irmã que diz, né? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Aleluia! Seria tão bom, né, irmão? Se fosse só vitória, meu Deus, ia ser uma alegria. Mas a verdade, cara, eu respeito a irmã que cantou, que criou essa música, eu entendo também o que ela quis dizer com isso, né? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então, se a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, nós somos vencedores até na derrota. Até quando a gente perde, né? A letra da música, lembra? Quando se perde, é que se ganha. Então, com Jesus não tem derrota. Até quando você perde, a palavra de Deus que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, na caminhada com Deus, você nunca perde. Até quando perde, ganha. Até aquilo que deu errado, Ele faz cooperar para o teu bem. Só que a verdade é que tem um dia mau, tem os dias ruins, e esses dias a gente nem sempre consegue interpretar como vitória. O dia ruim, o dia da dificuldade, o dia da prova, o dia da perda, o dia do luto, a gente tem dificuldade de entender que isso não é uma vitória. A gente não consegue digerir assim. A gente não consegue digerir assim. Por quê? Porque está doendo. E quando está doendo, amado, a Bíblia diz, chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Quando está doendo, eu tenho vontade de chorar, eu vou chorar. E não tem nada de errado em chorar. Jesus chorou. Embora que tenha alguns pregadores, né, que querem ensinar que a gente precisa ser forte o tempo todo. Claro que eu preciso me esforçar para ser forte. Eu sou um representante de Deus na terra. E a palavra de Deus diz que ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, e não haja currais do gado, e as ovelhas sejam exterminadas, ainda assim, a vontade de Deus é que eu possa me alegrar no Senhor. Mas a verdade é que nem sempre eu consigo. Porque se Ele disse, eu me alegrarei, alegrarei é futuro, entendo língua portuguesa. Então quer dizer que o profeta não disse que eu vou me alegrar simultaneamente no momento da dor. Mas está difícil, está doendo, está difícil, mas eu vou me alegrar. É uma decisão, não vai ficar assim para sempre. Eu não vou ficar chorando para sempre, eu não vou ficar de cabeça baixa para frente. Eu vou me levantar, eu vou erguer os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, e eu vou vencer. Aleluia! Aleluia! Agora o problema, irmãos, por que o título da mensagem? O problema é que por causa das provas, por causa das dores, por causa das circunstâncias, por causa do luto, por causa das perdas, por causa do dia mau, nós somos tentados a achar que Deus não é bom. Porque Deus não é bom, porque Deus esqueceu de mim. Deus não é bom, né? Porque levou meu irmão, né, Lucas? Lucas perdeu o irmão, para quem não sabe, faz uns 15 dias. Então Deus não é bom
porque uma catástrofe aconteceu lá no lugar lá, aconteceu um furacão, como é que é? Um terremoto, né? Algumas centenas de pessoas morreram. Então Deus não é bom. Não. Deus é bom. Apesar das dores, apesar das provas, apesar das catástrofes, apesar do luto, Deus é bom. Amém? Nós precisamos acreditar, confiar e lembrar que Ele é um Deus bom. Pastor Tiago ministrou aqui, meu irmão, domingo passado, sobre fé. E o texto mais conhecido na Bíblia que fala de fé, Hebreus capítulo 11, diz que aqueles que se aproximam de Deus devem acreditar que Ele é um Deus galardoador daqueles que o amam. O que significa isso? Que Ele é um Deus abençoador. Ele é bom. Ele é bom, Ele gosta de abençoar. Amém? Só que o detalhe é que Ele não faz do nosso jeito e nem no nosso tempo. E como Ele não faz do nosso jeito e nem no nosso tempo, mais uma vez, a gente é tentado achar que Ele não é bom. A gente é tentado achar que Ele não é tão bom assim. E vai que tem alguém aí que nunca duvidou do amor de Deus. Claro que tem. A gente às vezes duvida. E por isso Deus me deu essa mensagem nessa noite. Né? Isso com certeza vai ser ensinado na escola de fundamentos, que a primeira coisa que a gente vai aprender são as características de Deus, né? Os atributos de Deus. E uma coisa que todo mundo vai aprender é que Deus é bom. Amém. E por que Deus quer incutir isso na nossa cabeça nessa noite? Porque tem alguns irmãos que acreditam que Deus é bom. Tem outros que acreditam que Deus é mais ou menos. E tem outros que acreditam que Deus é mau. Né? É ou não é? Tem gente que acredita que Deus é mau. Eu começo a ver algumas postagens na internet, algumas falas. Né? Por exemplo, tem pregador que não quer que a gente sonhe. Porque eu não posso prosperar por causa do evangelho da prosperidade, por causa do pregador da prosperidade, não sei o que, não sei o que. Então, irmãos, onde é que está na Bíblia que Deus disse que quer que a gente seja pobre? Vai ler a Bíblia diz que eu quero que não haja pobres entre vocês. Está escrito lá em Deuteronômio. Existe o pobre, a Bíblia diz que sempre haverá pobre na terra. Mas esse não foi o plano original de Deus. O plano original de Deus é vida com abundância. Vai ler no dicionário que está escrito o que é abundância. Abundância é fartura. Abundância é nada quebrado, nada faltando, nada, tudo completo. É paz, é o shalom, é fartura em todas as áreas. Por quê? Porque Deus é bom. Amém? Jesus disse: o capeta, o ladrão, aquele sim, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, meia boca? Não, com abundância. Amém, irmãos? Eu estou com raiva do capeta. Mas nós não somos pregadores do evangelho da prosperidade. Eu falava hoje de manhã em Tijucas. Nós não temos essa cultura, ou esse chamado, ou esse encargo de Deus de pregar apenas sobre prosperidade. Eu ensino para todo mundo que a gente prega o evangelho todo, para o homem todo, em todo o tempo. Então, tudo que tem na Bíblia eu prego. Se a Bíblia fala de amor, eu prego sobre amor. A Bíblia fala sobre perdão, eu prego sobre perdão. A Bíblia prega sobre salvação, eu prego sobre salvação. A Bíblia prega sobre paciência, eu vou pregar sobre paciência. Mas a Bíblia também prega sobre tribulação. E aí? Eu também tenho que pregar sobre tribulação. Mas a Bíblia também prega sobre prosperidade. Então, por que não falar sobre prosperidade? Se a Bíblia diz em Isaías, por exemplo, que Deus vai nos dar os tesouros escondidos. Ele tem tesouros escondidos para nós. E quando a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, tem gente que acredita que isso é só na glória. Amém. Glórias a Deus, eu respeito essa pessoa. A Bíblia diz: como você pensa, assim é. Então, se você acha que é só na glória, vai ser para você, vai ser só na glória. Agora, eu acredito que é aqui na terra também. Porque o Salmo 37 diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Eu não acho que o desejo do meu coração é só morar no céu e estar com Deus. Vai ser muito bom, eu quero esse dia. Esse dia vai ser tão lindo, né? Como diz aquela música, né? Vai ser tão lindo, né? Vai ser muito lindo.
um carro melhor, se Deus quiser me abençoar, me der uma mulher melhor, não. Essa não tem, essa é sempre a mesma. Mas se Deus quiser me dar, né, uma condição melhor, uma casa melhor, condição de poder levar meus filhos para férias em Miami, meu. Por que não? Por que os outros podem e a gente não pode, irmão? Né? Por que o ímpio pode e o crente não pode? Que negócio é esse? Nós podemos também. Embora que nem tudo convém. Embora que nem tudo convém. Mas, amados, tudo podemos. Do céu, do Senhor e a terra, o mundo e toda a sua plenitude. É outro salmo, né? Esse é o 24. Então, ó, tudo é dele. Se ele é bom, será que ele não pode? Ele que é dono da prata, ele que é dono do ouro, será que ele não pode dividir um pouquinho dessas riquezas com seus filhos? Eu não sei vocês, mas eu tenho 2 filhos. Eu tenho uma que vai fazer 18 anos daqui a 2 semanas, vai casar ano que vem. E tenho um menino especial de 9 anos. E, mas se eu pudesse, eu daria tudo que eu posso e que eu não posso para eles. Pergunta para qualquer mãe que está aqui sentada na cadeira. Se elas pudessem dar o melhor para os filhos dela. Eu daria o melhor de comer, o melhor de vestir, o melhor para tudo. Por quê? Que o coração de mãe é princípio do coração de Deus, né? O amor que mais se aproxima do amor de Deus, que é o amor de mãe. Né? Eu não vou entrar em... É o amor que mais se aproxima do amor de Deus, é o amor de Viu? Eu não vou discutir. Né? Eu não vou discutir. Mas é verdade, né? A mãe ela gera, né? Ela gera. Embora que nós, pais espirituais, a gente gera também. Mas a mãe gera no físico, né? E ela sabe, né? O preço que ela paga ali, todo aquele processo de gerar, até que a criança nasce. Então a mãe ela tem uma ligação realmente maior com o filho, com certeza que tem, né? Porque nós sempre dentro, né? Nós pais colocamos a sementinha aí e está tudo certo. Né? Mas a mãe não, a mãe tem que receber semente e gerar dentro dela, né? São 9 meses ali. E ainda tem o último dia, né? O dia D. Para quem nasce de cesárea, ainda tem anestesia, né? Mas para quem teve filho com parto normal, eu acompanhei minha esposa no nascimento da Ana Cristina. Ela começou as contrações às 6 horas da manhã e a Ana Cristina nasceu às 10 da noite. Pensa que você vê uma mulher sofrendo das 6 da manhã até as 10 da noite. Eu já não aguentava mais só de ver. A minha mulher ia no banheiro e fazia força, que nem Elias lá depois que falaram para ele que ele viu que tinha chuva, né? Ele pediu para o moço do profeta olhar no monte se tinha algum sinal de chuva, e ele viu uma nuvem do tamanho da mão do homem. Quando ele viu a nuvem do tamanho do homem, ele já viu, o avivamento está chegando. Ele pegou a nuvem que Elias ficou de cócora, né? E começou a orar. E a chuva veio. Então, as mulheres judias também têm seus filhos de cócoras, né? Por isso que aqui no Brasil tem algumas mães que contratam, né? Aquela mulher que fica acompanhando o pai, a Lola, né? E fazem esse procedimento também. Eu acho lindo isso, né? Eu conheço discípulos que tiveram todo esse acompanhamento. Mas, enfim, o amor de mãe se aproxima do amor de Deus, mas nada se compara ao amor de Deus. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. E nessa noite Deus vai estar nos dando a opção de acreditar qual é o tipo de Deus que a partir dessa noite você vai levar para sua casa. Você vai levar para sua casa um Deus que é bom, que concede os desejos do teu coração, que é galardoador daqueles que o amam, que tem uma vida com abundância, que tem um shalom para você, tudo inteiro, nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Ou você pode levar para casa um Deus que é mau, um Deus que está o tempo todo com um chicote na mão, esperando você errar para te bater, né? Tem gente que acha que Deus é assim, que é um velhinho de cabelo branco sentado no trono, com um pedaço de pau na mão, esperando você errar. Erra aí, rapazinho, estou aqui que tu vai levar, né? Tem gente que acha que é assim, e eu até não julgo essas pessoas, porque muitos tiveram de repente uma educação, né? Onde o seu pai e a sua mãe batia e não batia logo, né? E no passado não era só pai e mãe que batia, né? Eu já ouvi testemunho até de pastor
de apanhar de professor em sala de aula. A professora tinha aquelas regras, né? E os alunos apanhavam em sala de aula, irmão. Eu tive uma diretora que me botou de joelho na garrafa de tampinha de garrafa, só que a tampinha da garrafa virada para cima, né? Eu fiquei de joelho na diretoria. Não vou citar o nome da diretora, porque ela é viva até hoje. Porque alguma coisa de errado eu fiz. Hoje em dia, se um aluno levanta o tom de voz para a professora, ele já manda chamar o conselho tutelar. Né? O professor perdeu a autoridade. Mas na nossa época, irmão, levanta a voz para a professora para ver. Apanhava da professora quando chegava em casa, não apanhava do pai e da mãe. Por que tu foi levantar o tom de voz para a professora? Oi? Merecidamente. Só que a verdade é que tem gente que apanhou. Eu tive a oportunidade de conhecer a história da Dona Cecília. Quem era a Dona Cecília? Dona Cecília era mãe da pastora Vera. A pastora Vera era uma pastora do nosso ministério, Ministério Vidas Águas. Ela também sofreu um luto, né? Do pastor Oscar, que era o vice-presidente do Ministério Vidas Águas. Meu vizinho, meu melhor amigo. Eu acho que eu levei 3 anos, vai completar agora em abril 3 anos, quase 3 anos de luto. Eu achei até que ia durar mais, porque eu nunca sofri tanto na vida como esse luto. Não sabia que eu amava tanto uma pessoa. Era meu vizinho, meu melhor amigo, meu irmão, meu vice-presidente. E a pastora Vera, ela tinha uma mãe, a esposa do pastor Oscar, a mãe dela chamava Cecília. E ela, antes de morrer, ela ficou alguns anos com mal de Parkinson, com Alzheimer. E como era minha vizinha, eu visitava ela sempre, né? Eu botava em prática o que diz a Bíblia. Né? A verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva e socorrer nas suas necessidades. Então eu visitava a Cecília direto, a viúva. E eu ficava conversando com ela. Já estava velhinha, tinha Alzheimer, tinha mal de Parkinson, mas ela ainda tinha um pouco de lucidez, ela tinha alguns momentos de lucidez. E eu me lembro de algumas histórias dela. Uma das histórias ela contou para mim que uma vez eles tinham chegado da roça, os irmãos tinham chegado da roça com fome, e ela estava ajudando a mãe dela a fazer, não sei como é que era naquela época, eles colocavam uma panela de alumínio grande com leite, e bastante leite, e não sei o que, em cima do leite acho que eles botavam um pano que era para coar esse leite depois, para fazer uma tal de colhada, uma coisa assim, coalhada, né? E diz que o filho chegou da roça com fome e ele foi mexer lá na panela com leite lá que a mãe estava preparando, porque estava morrendo da fome. Diz que o pai pegou aquele pano com aquela coalhada, quente ainda, e bateu no filho até não poder mais. Olha só. Tipo que algumas pessoas apanhavam de pai e mãe há anos atrás. Agora, uma pessoa que tem um pai assim, o que ela vai achar? Que Deus é bom? Aí eu venho aqui e ensino que Pai nosso que está no céu, né? Eu ensino que Deus é pai, que Deus é bom, que Ele é pai. Aí a pessoa vai lembrar do jeito que ela apanhava do pai dela, mas eu não acho que Deus é tão bom assim, não pode. Não faz sentido. Estão conseguindo entender? Por que para algumas pessoas é tão difícil acreditar que Deus é bom? Tem filho que foi abandonado por pai e mãe pelo ventre, foi rejeitado desde o ventre. Eu tinha um discípulo lá em Nova Trento, ele só tinha um irmão, eles eram 2. A mãe teve ele e depois teve o segundo irmão. Só que a mãe a vida inteira rejeitou o primeiro filho e só dava amor para o segundo. A vida inteira. Graças a Deus, parabéns para meu pai e para minha mãe, que tiveram 4 e deram amor para os 4. Mas se alguém tem algum problema aí de como é que chama? De sentimento de alguma coisa, vai se curar com Deus, porque todos nós fomos amados, não fomos reformados. Todo mundo, né? Cada um, claro, né? Tem aquela questão do João também, né? O João diz que ele era o discípulo amado porque ele se aproximava mais de Jesus, né? Aí ele se sentia mais amado, né? Aí a gente brinca na casa que o mais amado é o Michael, né? O Michael se aproxima mais. Só que graças a Deus ninguém tem ciúme, porque nós somos tudo curados, graças a Deus. Né? E se não tiver, vai sempre que aqui na tua igreja restaura do amor, aqui todo mundo é curado. Mas nem todas as famílias são assim. Nessa família desse discípulo meu, ele foi rejeitado desde o ventre pela mãe.
Isso criou uma revolta tão grande nesse rapaz. E tinha uma ira dentro dele, uma ira, que quase ninguém queria se relacionar com ele. Mas graças a Deus que Deus me deu essa graça, né? Eu consegui pastoreá-lo por algum tempo. Né? Ele ia na minha casa e a gente conversava algumas horas e eu escutava os desabafos dele. Ele chegou um tempo a ser lutador de Muay Thai. O nome dele é Marcos. Hoje ele mora na cidade de Tijucas. Mas foi muito rejeitado. Foi muito rejeitado pela mãe. Muito desprezado. E às vezes acontece com o pai. Você é muito rejeitado pelo pai, muito desprezado pelo pai. E isso vai contribuir para que a pessoa não acredite que Deus é bom. E nós precisamos entender, amados, que apesar das falhas das autoridades, dos nossos pais, ou avós, ou qualquer que seja, Deus não se compara com ninguém dessa terra, com nenhum pastor, com nenhum apóstolo, com ninguém. Deus é o único, Ele é exclusivo e Ele é bom. Uma vez, eu estava compartilhando um pecado meu com o filho do apóstolo Luiz Carlos, né, que foi nosso apóstolo há muito tempo. Eu tenho um filho chamado Júnior. E eu estava compartilhando com o Júnior, eu tenho um pecado que eu não sei o que fazer para vencer esse gigante na minha vida. Qual que é o pecado, pastor Cristo? O pecado era a autocondenação. Meu Deus, como eu sofri com a autocondenação. O que é autocondenação, pastor Cristo? Autocondenação é quando você peca e você não admite que você errou e você fica sofrendo pelo teu erro e você não se perdoa. Porque afinal de contas eu sou pastor e eu não posso errar. Tem gente que pensa assim: eu sou pastor, Deus que me ensinou a errar, eu não sirvo mais para nada, eu acho que eu vou, sei lá, sentar no banco e vou ficar no banco sentado a vida toda. Não é assim que funciona. A gente ensina para as pessoas que o pecado tem que ser um acidente. Mas se pecarmos, né, pastor Alice, nós temos um advogado e ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos um advogado. Eu não saio por aí pecando, mas se eu pecar, eu tenho um advogado. E o sangue de Jesus me lava de todo pecado. Mas naquela época eu tinha uma dificuldade. Quando eu cometi um erro, eu ficava uma semana me condenando por aquele erro. Foi nessa época que o pastor Fernandinho gravou aquela música, né? Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Parece até que a música foi feita para mim. Quando eu ia no congresso e cantava essa música, eu disse: meu Deus, eu vou bálsamo. Porque eu sofria com isso. Até o dia que eu conversei com o irmão Júnior, filho do apóstolo Luiz Carlos, eu disse: pastor Cristo, você nunca leu o Salmo de número 136? Salmo 136. O que diz no Salmo 136? Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque o seu amor dura para sempre. O sol para governar de dia, porque o seu amor dura para sempre. E a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que feriu os primogênitos do Egito, porque o seu amor dura para sempre. O que tirou Israel do meio deles, porque o seu amor dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque o seu amor dura para sempre. Fez passar Israel pelo meio dele, porque o seu amor dura para sempre. Derrubou o faraó com seu exército do mar vermelho, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque o seu amor dura para sempre. Deu a morte a reis famosos, porque o seu amor dura para sempre.
a Seom, rei dos amorreus, porque o seu amor dura para sempre, e a Og, rei de Baçã, porque seu amor dura para sempre. Deu a terra deles em herança, porque o seu amor dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque o seu amor dura para sempre. Que se lembrou de nós em nossa humilhação, porque seu amor dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque seu amor dura para sempre. Que dá mantimento a toda criatura, porque seu amor dura para sempre. Dai graças ao Deus dos céus, porque o seu amor dura para sempre. Você pode dar uma aplauso ao Senhor Jesus? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. O amor de Deus, amados, ele dura para sempre. No Antigo Testamento aparece mais de 200 vezes a palavra misericórdia, que no hebraico original é a palavra chesed ou esed, que significa amor constante e fiel. O amor de Deus, amados, ele é constante e fiel. Ou seja, o que significa? O amor de Deus não oscila. Ele não é como a gente que oscila. Ele não é como a gente que um dia está bem, outro dia está mal. Um dia eu ando sobre as águas, outro dia, quando eu olho para o vento. Não, o amor de Deus não oscila. Ele dura para sempre. Ele é constante e fiel. Deus nunca vai ser infiel com a gente. A Bíblia diz em Timóteo que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Porque seu amor dura para sempre. Amém? Então, amados, Deus é bom. Por isso, se em algum momento da sua vida você teve problema com inveja, teve problema com ciúme, daqueles que praticam iniquidade, não se preocupe. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Quem faz a justiça, a nossa justiça não somos nós. Quem faz a justiça é Deus. A Bíblia fala em Romanos, capítulo de número 12, a partir do versículo 18. Se for possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você pode dar aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Se o inimigo estiver com fome, dá comida para ele. Se tiver com sede, dá bebida para ele. Se tiver com falta de dinheiro, abençoa ele também. Aleluia, fé. Abençoa os que nos perseguem, diz a palavra de Deus. Eu não tenho que ficar indignado por causa desse tipo de gente, não. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. E aí o versículo que eu quero dizer para você, que é o principal da noite, é a cereja do bolo. Deleita-te no Senhor, agrada-te no Senhor, agrada ao teu Senhor, porque Ele concederá os desejos do teu coração. Amados, eu acredito nessa palavra. Eu acredito. E quantas vezes, a minha esposa diz, né? Eu sou a mimadinha do papai. Né? De vez em quando Deus faz os agrados para ela. Mas não é só para ela que Ele faz. Ele faz para mim, Ele faz para o Léo, Ele faz para o André, Ele faz para todos nós. Quem aqui que nunca recebeu um agrado de Deus, irmão? Se você não recebeu ainda, em nome de Jesus, está profetizado, você vai receber. Amém? O problema é que a gente às vezes é ingrato, né? Deus nos agrada, Deus nos dá bênção, Deus nos abençoa, só que a gente parece que está com uma cegueira, a gente não consegue ver. Às vezes a gente do nosso lado tem um tesouro, na nossa casa tem tesouros ali. Deus nos abençoou com coisas maravilhosas, colocou amigos do nosso lado preciosos, nos deu coisas maravilhosas que a gente às vezes
Eu passei numa live na sexta-feira com o irmão da igreja lá de Casa do Pai, de Brusque, o irmão Egberto, líder de intercessão. E durante a live eu estava me lembrando de uma música do CD Aleluia, do Ministério Dentro do Trono, da Ana Paula Valadão. E a letra da música diz assim, ó: tantas vezes não consigo ver bondade e misericórdia que me cercam todos os dias. Meu Deus, eu me lembro que essa música, quando ela gravou, eu cantava todo dia. Eu cantava para mim mesmo, porque parece que bate uma cegueira na gente às vezes, a gente não consegue ver as bênçãos de Deus que estão sobre nós. E por causa daquilo que ainda não aconteceu, a gente fica triste. Mas aquilo que ainda não aconteceu, no tempo certo, vai acontecer. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes que tudo é formoso a seu tempo. Então, se eu quiser a bênção antes da hora, vai dar melhor, né? A bênção antes da hora vira maldição. Então, eu preciso aprender a esperar. Enquanto eu espero, agrade-me do Senhor, deleite-me do Senhor, planta boas sementes. Porque eu aprendi uma coisa: às vezes, amados, nós estamos na casa de Deus, nós estamos fazendo a coisa certa, estamos servindo a Deus, só que a gente ainda está colhendo coisa lá do passado. Aí eu estou na igreja, estou dizimando, estou ofertando, estou fazendo tudo certinho, mas eu ainda estou colhendo coisas lá do meu passado. E a colheita Deus não tira, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Essa é a fase mais difícil. É a fase que eu estou na casa de Deus, eu estou em obediência, eu estou fazendo tudo certo, mas eu ainda estou colhendo resquícios, né? Como diz o apóstolo Emílio, eu estou colhendo resquícios do meu passado. E é duro, porque enquanto não passa a fase da colheita, quando não vira a chave, eu vou estar plantando coisa boa e colhendo coisa ruim. Essa fase é difícil. Mas se eu perseverar, a palavra de Deus diz em Gálatas: não cansemos de fazer o bem, porque se a gente não esmorecer, no tempo certo faremos a colheita. Você pode dar uma pausa ao Senhor Jesus? Aleluia! Agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Por quê, pastor? Porque Ele é bom. Amém? Ele é bom. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Eu quero encerrar a palavra com esse versículo. Eu aprendi, amados, há muito tempo atrás, que eu preciso entregar tudo. Tudo. E aí, eu tinha um irmão que visitou o nosso ministério lá, era um irmão do Rio Grande do Sul, era um irmão, eu não lembro o nome dele, mas era um irmão de muita oração. Sabe aquela pessoa que acorda orando e vai dormir orando? Essas pessoas a gente aprende muito com elas, tem muita intimidade com Deus, né? E eu conheci um senhor, um cara de cabelo branco, né? E eu estava vivendo um tempo na minha vida de muita renúncia, eu tinha aberto mão de muita coisa, eu era empresário, eu tinha um salário bom, eu tinha 3 pequenos negócios, e eu abri mão dos 3 negócios, abri mão do salário de 15 mil para viver pela fé e na fé, porque esse salário não tinha nada. Fui para Nova Trem e vivi na fé. Né? E a Junta de Missões pagava um salário para a gente de R$200, nós fomos enviados pela Convenção Batista Nacional, né? E a Convenção Batista Nacional nos dava um salário de missionário de R$200 por mês. E com esses R$200 nós pagávamos uma Topic que vinha levar os irmãos que estavam batendo no culto de São João Batista. Né? Então praticamente o único 200 que a gente ganhava, a gente doava. Então eu vivi da fé mesmo. Né? Mas por que a gente nunca passou necessidade? Porque a gente foi fazendo as coisas aos poucos, né? A gente não abriu mão de tudo assim, da vida. Mas, amados, eu achando, né, que eu já tinha feito muita coisa, que eu tinha renunciado a muita coisa, que eu tinha entregue muita coisa, e um dia eu estava desabafando com esse irmãozinho com cabelo branco, esse irmão da oração, e ele falou assim: pastor Cristo, posso falar uma coisa? Não adianta você entregar apenas a direção do carro. Você tem que entregar o acelerador, o freio do mão. Ou seja, deixa Deus dirigir, deixa Deus acelerar quando Ele acha que tem que acelerar, deixa Deus frear quando Ele acha que tem que frear, e deixa Deus até dar ré quando Ele acha que tem que dar ré. Irmão, quando Deus dá ré, é terrível. Porque dá a impressão que a gente agora está dando tudo errado. Né? O pastor Zermino ensina, né, que a flecha, para poder ir mais longe, o arqueiro tem que puxar.
E quanto mais ele puxa para trás, mais longe a flecha vai. Só que quando o arqueiro está puxando a gente para trás, irmão, meu Deus, como dói. Dá a impressão, a gente olha o irmãozinho sentado no nosso lado na igreja, ele prosperando, ele avançando, ele indo para frente, e Deus me puxando para trás. Mas toda vez, meu Deus, é doído demais. Você olha para o irmãozinho, meu Deus, é só vitória, está passeando lá em Paris, na França, e eu aqui não tenho dinheiro nem para pagar um salto para o meu amigo no final do culto. É terrível, né? Mas é necessário o processo. Então não basta só entregar a direção, eu tenho que entregar tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Entrega tudo, entrega a direção, entrega o acelerador, entrega o freio de mão, entrega tudo. Deixa ele pilotar. E sabe por que a arca de Noé não tinha? Porque ali, meu irmão, Noé precisou confiar totalmente em Deus. Não tinha timão, não tinha nada. Deus ainda, quem fechou a porta foi Deus. Noé entrou, o papel de Noé era construir a arca e entrar para dentro. Deixa o resto com ele. Quem pilotava aquele trem era Deus. Assim deve ser a nossa vida. Totalmente na mão de Deus. E confiar que Ele é bom. Amém? Está entendendo por que Deus quer que a gente saia daqui nessa noite crendo que Ele é bom? Porque quando Ele estiver dirigindo a nossa vida por caminhos diferentes daqueles que nós gostaríamos de dirigir, acredita que Ele é bom e que Ele sabe o que está fazendo. Um texto na Bíblia que de vez em quando Deus me lembra, né? Quando Jesus ressuscitou e ele apareceu para Pedro, aquela famosa conversa com Pedro, né? Tunianos. Depois que Jesus tem essa conversa com Pedro, ele vai dizer assim, ó, João 21:18. Em verdade, eu te digo que quando você era mais jovem, você te cingia a ti mesmo, você andava onde você queria, mas quando você ficar velho, você vai estender as mãos e outro te cingirá e te levará para onde você não quer. Quem é esse outro? E assim, pastor Cristian, quem é esse outro que vai me cingir e vai me levar para onde eu não quero? Pergunta para mim. Quem é esse outro? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Né? O vento sopra onde quer, você não sabe onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele me conduz. Deus me conduz. E Ele vai me levar muitas vezes para caminhos que eu não quero. Por isso que na oração do Pai Nosso a gente diz, seja feita a vossa vontade. Só que o problema, irmãos, é que a gente ora, seja feita a vossa vontade, mas 5 minutos depois, quando a vontade é diferente da nossa, a gente já está murmurando. Ah, Deus, cadê tu? Tu não pediu para que fosse feita a minha vontade, assim na terra como no céu? Então agora deixa eu pilotar esse negócio. Deixa eu dirigir a tua vida. Entrega o teu caminho, meu irmão. O problema é que nós entregamos o caminho ao Senhor no dia da conversão, né? No dia da conversão, o pastor faz o apelo, a pastora empolgada, cheia do Espírito Santo, faz o apelo. Quem quer entregar sua vida para Jesus? Aí você vem aqui na frente, cheio de lágrimas, e se joga no chão. Eu entrego, eu estou cansado, sofrendo a mão do capeta, não aguento mais apanhar a mão do capeta. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A gente entrega. Só que quando Jesus decide conduzir a gente para um caminho diferente daquele que eu escolheria para mim, aí, meu irmão, deu um berrão. Ah, Deus, que negócio assim, Deus é bom. Não, Deus não é bom, não. Não é bom. Se Ele fosse bom, eu não estaria passando por tudo isso. Confia nele e tudo fará. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Amados, nós precisamos confiar em Deus. Eu escutei uma pregação essa semana, a pastora falava que Deus está muito triste com a sua igreja, porque o pecado
O pecado que a igreja de Jesus mais comete nos dias atuais se chama preocupação, ansiedade. E ansiedade é pecado. Por que a ansiedade é pecado? Porque ansiedade significa: eu não confio em Deus e por isso estou preocupado. E Deus disse: confie em mim. E a verdade é que nós não confiamos. Porque se nós confiássemos, nós não ficaríamos ansiosos. Se nós confiássemos, nós não ficaríamos preocupados. O irmão do ministério, Dr. Jair, ele explicou no dicionário da língua portuguesa o que significa a palavra preocupado, né? Vem pré-ocupação. O que é uma preocupação? É uma pré-ocupação. Ou seja, eu estou ocupado antecipadamente por uma coisa que nem aconteceu. Nem aconteceu, eu já estou ocupado. Aqui, na minha mente. Porque não aconteceu. Segunda-feira não chegou ainda. A terça-feira não chegou ainda. Eu estou vivendo no domingo, são 21 horas. Domingo. O problema de amanhã, a Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Então, Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que ele disse o pão de cada dia? Porque eu tenho que viver o hoje, o amanhã não pertence a mim. Mas o diabo está o tempo todo querendo me acelerar para ficar com a mente no futuro. E quando a minha mente entra no futuro e eu me preocupo por aquilo que ainda não chegou, eu fico preocupado. E a ansiedade toma o meu coração, eu perco a paz. Aí eu pergunto para você: por que Deus está tão triste com a igreja? Porque nós fomos convidados para pregar o Evangelho da paz. Quão formosos os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Aí eu pergunto para você: como é que eu vou pregar o Evangelho da paz sem paz? Como é que eu vou pregar o Evangelho da paz? Eu estou para começar um projeto em casas de paz, né? Aí eu vou levar a paz se não tem paz? Eu vou levar a paz se eu mesmo não tenho. Por quê? Porque eu não confio no meu Deus. Eu acho que ele é ruim. Eu acho que ele não sabe como me cuidar. Eu estou achando que ele, sei lá, era aquela professora que bateu com a régua. Eu estou achando que ele é aquele pai lá que me bateu com aquele coalhado de leite quente. Fez até hematoma no guri. Né? Não, irmão, Deus não é esse aí não. Deus não é nem aquele pai, nem aquela professora da régua. Ele é bom. Amém? Converse com ele nesse momento. Eu creio que nós precisamos pedir perdão a Deus por duvidar do seu amor. A Bíblia diz que o seu amor dura para sempre. De geração em geração é a sua fidelidade. Oh Pai, em nome de Jesus, essa noite nós queremos pedir perdão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pela nossa falta de confiança, Senhor, em Ti, Pai. Nos perdoa, Pai, porque duvidamos do Teu amor, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus galardoador daqueles que te buscam, Pai. A Tua palavra diz que Tu és bom e Teu amor dura para sempre. A Tua palavra diz que Tu és fiel, Senhor. Oh, Pai, quem seria capaz de cuidar de nós melhor do que o Senhor? Infelizmente, Pai, nós damos ouvido a Azazel, nós damos ouvido a vozes contrárias, nós damos ouvido a vozes da nossa mente, nós damos ouvidos à voz do inimigo, e passamos a acreditar num Deus mau, passamos a acreditar num Deus mesquinho, passamos a acreditar num Deus limitado, passamos a acreditar num Deus que é cego, um Deus que não sabe o que está fazendo. Oh Pai, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por duvidar do Teu amor, por duvidar da Tua vontade, por duvidar que Tu és um Deus que quer conceder os desejos do nosso coração e que tem o melhor dessa terra. Foi o Senhor que disse que aqueles que Te obedecem vão comer o melhor dessa terra. Oh Pai, dá-nos olhos bons, Pai. A Tua palavra diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas, Pai. Ensina-nos a enxergar como o Senhor enxerga. Ensina-nos a ver a vida de uma outra maneira. Ensina-nos, Pai, a enxergar e valorizar as bênçãos que o Senhor já colocou nas nossas mãos, as bênçãos que o Senhor já nos entregou. A Tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou
nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, com toda sorte de bênção. Nós já somos abençoados, nós não seremos, nós já somos abençoados, nós já somos teus filhos, nós já temos direito a uma herança. O que mais é necessário o Senhor fazer? Se até o teu próprio filho o Senhor sacrificou em nosso lugar. A tua palavra diz que aquele que deu o seu próprio filho, como não nos dará também todas as demais coisas? A tua palavra diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor que é bom. Oh Pai, nos perdoa, Senhor, por duvidar da tua bondade, por acreditar no Deus mau, um Deus limitado. Oh Senhor, converte o nosso coração. Arranca de nós essa ansiedade, essa preocupação, esse medo do amanhã, esse medo do futuro que ainda não chegou. Quem tem promessa de Deus, vence o mal, vence o mal. Quando a promessa não se cumpre, quem tem promessa de Deus não morre não. Nem a sua descendência me ligará tão de tua palavra. A tua palavra diz que o homem para ti, e ensina o homem para ser. Tu não mudas. Nós mudamos, nós oscilamos, nós precisamos, nós manejamos, mas tu jamais. Porque tu és uma rocha firme, tu és Deus constante, o teu amor é fiel, a tua fidelidade dura de geração para geração. Tu és bom. Recebe, Pai, nosso pedido de perdão para a igreja, e nos dá novas experiências com o teu amor e com a tua bondade, Pai, para que a nossa fé possa aumentar ainda mais, e assim possamos glorificar o teu nome, porque como aprendemos, o justo pela fé viverá. E aquele que retroceder, a sua alma não tem prazer nele. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Aleluia. Aleluia. Receba essa palavra, meu irmão. E não esqueça jamais que Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Para mim encerrar também? Aleluia. Então, isso aqui é o que vou encerrar, nós vamos encerrar diferente. Não esqueça do dia da família, tá, irmãos? Domingo que vem, às 9 da manhã, nós vamos passar o dia junto. Nós vamos encerrar cumprimentando os nossos irmãos. Então, que o amor de Deus o Pai, né, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Amém? Quero profetizar, vou decretar, que eu vou lançar um decreto aqui, né, que Deus vai nos surpreender nessa semana. Amém? Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Dê mais um aplauso ao Senhor Jesus. E não vai embora sem cumprimentar, né, pelo menos umas 5 pessoas e dar um abraço bem forte no seu irmão, né?